Paz, meus irmãos. Amém. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Pode se sentar. Que bom estarmos aqui hoje. Estou feliz hoje. Estou feliz. Algumas coisinhas que podem parecer simples, né? Mas vão nos alegrando, né? O Evanildo falou, né? Faz tanto tempo, né? Depois da pandemia, essa agitação, ele também teve essa complicação na questão da saúde. Tudo isso dificultou um pouco mais, né? Então, ver ele aqui de novo, ocupando o espaço, né? Que ele sempre ocupou, é algo para deixar a gente alegre. Fiquei muito feliz de ver o Álvaro aqui, a Luana, hoje também. Sempre estava falando com o Álvaro ali, uma vez por mês, pelo menos, a gente trocava uma mensagem ali, mas muito feliz de ver vocês aqui. Super feliz mesmo, porque eu sei que vocês estavam se cuidando bastante, até por uma questão da saúde de vocês mesmos também. Então, espero que nós tenhamos conseguido chegar até o lar de vocês com a mensagem aqui, através do trabalho da Camila, do Luan, da Carol aqui. Espero que vocês tenham sido alcançados com palavras, com canções, que vocês tenham sido cheios do Espírito Santo lá no lar de vocês também. E fiquei feliz de ver o Fezão hoje ministrando aqui com a gente. Feliz de ver que Deus tem trazido pessoas, com cada um agregando um espaço, né? Tinha falado há alguns dias a chegada, quando o Fábio chegou, cheio de vontade, serviço e ajudando. E aí mais pessoas se juntando, e a gente foi ganhando mais musculatura em algumas áreas da igreja. E aí a chegada também de gente que quer contribuir deixa a gente bem alegre e nos faz acreditar de que Deus está ouvindo as nossas orações, de que Deus tem respondido às nossas orações. Então eu estou bem feliz de poder, inclusive, dizer isso aqui com todo o coração, né? Eu estou feliz de poder servir nessa casa, de poder ser parte dessa casa e poder servir aos irmãos, de poder, por meio do nosso trabalho aqui, do esforço e aquilo que Deus tem colocado sobre a vida do pastor e tem direcionado toda a liderança dessa igreja, eu estou feliz porque Deus tem feito algo especial no nosso meio. Sempre disse que a igreja, ela não pode perder a simplicidade. Quando a igreja perder a simplicidade, ela perdeu o propósito. Quando a igreja perder a sua característica de simplicidade, ela não vai conseguir alcançar mais as pessoas. E eu queria falar sobre alguns aspectos que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias. E é a respeito de como a igreja ela é transformada de glória em glória. Como é isso? Do que a gente está falando? O que é ser transformado de glória em glória? Queria ler um texto base. Luan, se você puder colocar para a gente. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 11 ao 18. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E, porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado. Como dizem as Escrituras Sagradas, o véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor.
Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Eu quero ler esse último versículo numa outra versão, que é uma versão que me empolga um pouco mais. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho da glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui Paulo está falando a respeito de pessoas que estão presas a uma antiga aliança e que não conseguem enxergar aquilo que tem de tão belo e de tão bom pela frente, que é essa aliança da graça, essa aliança que traz o amor e que carrega o amor em toda a sua estrutura, e que a graça, ela é capaz de transformar a nossa vida, porque enquanto nós acharmos que nós vamos ser bons o suficientes para cumprirmos um caderno de regras para sermos salvos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós reconhecermos que nós somos pecadores limitados e que dependemos da graça de Cristo para alcançar a salvação que já foi nos dada por meio da morte de Cristo, aí sim a gente vai conseguir compreender o caminho da salvação. E qual é o objetivo principal da igreja? Por que a igreja está na terra? Por que Jesus diz para Pedro que sobre esta rocha estabelecerei a minha igreja? Por quê? Para que a igreja? E tem um propósito claro, e que é esse que a gente não pode perder a nossa referência. A igreja não pode perder a essência de que a igreja precisa ir por todo o mundo e pregar o evangelho. É para isso que existe a igreja. Não é para nós somente cantarmos canções bonitas aqui. Eu fico cheio de alegria, eu me alegro, eu me encho do Espírito enquanto está aqui cantando canções, e é algo maravilhoso, é algo que realmente me enche de prazer. E é um momento que nós temos que ter com Deus. Isso não existe nós precisamos manter esse vínculo e esse momento da nossa adoração com Ele. Canções bem ensaiadas, bem tocadas, com excelência. Isso é bom, mas não é para isso que serve a igreja. A igreja precisa servir àqueles que ainda não conhecem a palavra. Nós precisamos chegar até esses. Nós precisamos saber que a nossa grande mensagem é a mensagem de boas novas, de que existe uma salvação. Para quem imaginou que precisava se sacrificar, tem muitas religiões ainda hoje em dia que defendem sacrifício próprio para garantir algum tipo de salvação ou alguma recompensa, mas aqui Jesus está dizendo: eu já me sacrifiquei por vocês. E é para isso que serve a igreja, para nós levarmos a mensagem de salvação. Essa é a nossa referência, é para isso que nós existimos. A igreja precisa ter como principal base carregar a mensagem de salvação. Acessoriamente a isso, existem várias outras coisas que a igreja tem sua importância dentro da sociedade. Em instrução, em preparação, tem vários outros acessórios, mas a base precisa ser carregar uma mensagem de salvação. E nós não podemos esquecer disso. Lendo o que nós lemos aqui agora, ficava claro que as pessoas não conseguiam compreender a transição entre a antiga aliança e a nova aliança. As pessoas não conseguem compreender, porque tudo aquilo que era baseado na lei, olho por olho, dente por dente, e aí de repente vem Jesus e começa a quebrar todos esses paradigmas, começa a dar um nó na cabeça das pessoas, fazendo o amor é que está acima de todas as coisas, vocês são salvos agora pela graça. E começa a trazer um conceito e um entendimento que as pessoas não conseguiam compreender, porque estavam com seus olhos fechados.
E aí está dizendo, mas o véu foi rasgado. Quando o véu foi rasgado, quer dizer que você agora começa a ter acesso a algo que você não tinha acesso anteriormente. Então, guarde uma palavra. Viva livre de toda a culpa teológica que você pode carregar, porque quando você lê textos e não consegue compreender, você acha que você está carregando um pecado sobre você. A palavra diz que todo o pecado já foi levado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você tem que viver livre dessa culpa, mas você tem que carregar algo com você. Quando você se livra da culpa, você carrega com você algo novo, chamado arrependimento. Você precisa carregar o arrependimento dentro de você todos os dias. Você precisa se lembrar que você é um filho amado. Não é um filho mimado, você é um filho amado. Deus não vai tratar você a pão de ló. Ele vai deixar você passar pelo processo para você aprender. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele não vai te colocar dentro de uma bolha de vidro e fazer com que tudo que está acontecendo ao seu redor, que você não passe pelo processo. Você vai ter que aprender, como o Evanildo disse. Cada um vai passar um processo. Você não é intacto. Você é salvo. Você é salvo porque a salvação já chegou até você. Mas isso não quer dizer que você não passará pelo processo. Isso não quer dizer que você não terá lombadas, buracos, curvas difíceis durante o caminho. Isso não quer dizer que seu carro não vai quebrar no meio do caminho. Porque você continua sendo um filho amado, que mesmo no momento que seu carro quebrar, que a gasolina faltar, que o buraco estiver à frente, você vai passar, vai dar um problema, Jesus continua com você. Porque Ele te ama. E existe algo para você aprender nessa jornada. Então você tem que se lembrar disso, você é um filho amado, e não um filho mimado. Lembrar sempre de que nós somos perdoados, não porque nós somos bons. Lembra de uma palavra que eu trouxe esses dias, a respeito dos 2 filhos? O que reconhecia o seu erro, e aquele que dentro do seu acerto não conseguia se enxergar errado. Nós precisamos reconhecer que nós só somos perdoados por meio de Cristo. Não pelo nosso esforço, não porque nós somos competentes o suficiente, mas porque Cristo é quem nos perdoa todos os dias. Lembrando sempre de que a velha aliança é a condenação, mas a nova aliança nos torna justos. Porque a presença, valeu Paulinho, porque a presença de Cristo é o ato de Cristo na cruz do Calvário que nos torna justos. Vamos ler 2 Coríntios 2, do 7 ao 10. 2 Coríntios 2, do 7 ao 10. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. Aqui está dizendo que o perdão está à nossa disposição sempre. Porque nós vamos errar. Quem sabe não nas mesmas coisas, mas nós vamos errar, porque nós somos falhos. A nossa natureza é falha. Então lembre-se disso. Você é amado,
E você é perdoado. E você também é salvo. Que a salvação chegou até você. Mas o que você faz? Então, eu sei que eu sou tudo isso. Eu sei que eu vou passar pelo processo. Eu sei que Jesus me ama. Eu sei que Ele deu a vida na cruz por mim. Mas não é só por mim. Nós temos falado disso aqui algumas vezes nos últimos cultos. Ele deu a vida por todos. E você teve neste momento a oportunidade de ter a palavra revelada a você, quem sabe antes de outras pessoas. O que fazer neste período onde você tem essa palavra revelada a você, e você sabe que tem pessoas que não sabem, que ainda não tiveram esse encontro, que ainda não tiveram essa revelação de quem Cristo é. E aí nós temos um papel como igreja: desenvolver o reino de Deus. Nós precisamos desenvolver o reino de Deus. O primeiro exemplo que eu queria te trazer de um desenvolvedor do reino de Deus é Paulo. Paulo, no meio do caminho, teve um encontro com Cristo, e ele simplesmente, depois de uma transformação completa que foi feita na mente dele, ele não conseguiu guardar aquilo para ele, e ele saiu, espalhando o reino de Deus, passando de cidade a cidade, plantando igrejas, ensinando, deixando cartas de recomendação, direcionamentos para que a igreja pudesse crescer. E algo que quem sabe a gente já imaginava, mas não tinha parado para pensar, assistindo a um documentário que a Carol me recomendou esses dias de assistir, que é a história da igreja, desde o momento em que Jesus deixa essa terra, como a igreja se desenvolve de lá até hoje. 2021 anos se passaram, como a igreja veio nesse período. E tem algo muito especial, uma palavra muito simples, é assim: a igreja tem grandes nomes, de que foram muito reconhecidos, e que até hoje tem o seu nome escrito na história. Mas o mais interessante é ouvir as pessoas dizendo que a expansão do cristianismo não foi por meio dessas pessoas, foram por meio de pessoas comuns. Os vendedores, os comerciantes, eram esses que recebiam uma palavra de algumas dessas pessoas que foram incendiadas pelo Espírito Santo, que foram até determinada região, falaram a respeito da obra de salvação, as pessoas se arrependeram, as pessoas choraram, entregaram sua vida a Cristo, foram transformadas, mas elas não guardaram para elas. Conforme elas iam tendo a vida cotidiana, elas iam espalhando, e isso ia ganhando a proporção do cristianismo que nós temos hoje. Nada é por meio de uma pessoa ou de outra. Deus, ele tem um plano onde todas as pessoas fazem parte desse plano. Então, desenvolver o reino de Deus não é você ser uma grande celebridade do mundo cristão, ou do mundo gospel, ou que seja lá o que for. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você desenvolver o reino de Deus na sua área de atuação, na sua área de relacionamento, aonde você está envolvido, inserido. Seja um embaixador do reino de Cristo, representando a Ele com excelência. Por favor, não representem a Cristo de forma... Não vou nem usar a palavra aqui que eu ia usar, porque seria muito pesada. Mas não faça de forma relaxada. Seja excelente. Tenha um bom testemunho de vida. Não precisa você sair pregando, falando. Viva a palavra, que as pessoas vão perceber isso em você. Mas além de você ter o seu testemunho, você precisa de algo importante também. Estar atento constantemente, como igreja. Estar atento às mudanças culturais, sociais, para saber a forma com que você deve se posicionar. Nós estamos passando por um mundo de constante mudança, principalmente social e na forma das pessoas se relacionarem.
Se a igreja fosse uma igreja que não estivesse preparada, quem sabe para lidar com as inovações, com a tecnologia, com qualquer coisa do tipo, se a igreja estivesse restrita a isso, quem sabe nós estaríamos 1 ano e meio sem conseguir os irmãos ouvirem a palavra do pastor da igreja, por exemplo, porque nós estaríamos achando que a igreja precisa estar fisicamente aqui para que ela fosse igreja, e não é isso. É muito bom estarmos aqui, é muito importante estarmos aqui, mas o momento pode nos requerer agir de outra forma, e nós não podemos parar, que a igreja precisa avançar. A igreja não retrocede, apesar dela ter percalços, apesar dela ter os seus problemas, apesar dela passar por dificuldades também, a igreja não retrocede, a igreja somente avança. Precisamos ter algo muito forte no nosso coração. Nós não estamos simplesmente aqui para viver esse tempo neste momento que nós estamos desfrutando. Nós precisamos construir uma ponte para a próxima geração, porque hoje nós estamos vivendo algo que muita gente cavou as estruturas lá atrás. Tem muita gente que trabalhou e que batalhou para que hoje nós tivéssemos aqui uma celebração de um culto tão especial quanto esse que a gente está tendo, mas não era tão fácil quanto a gente está vendo aqui hoje. Por muito tempo a igreja foi perseguida, por muito tempo a igreja teve os seus problemas políticos, sociais. Por muito tempo a igreja não conseguiu ser tão bem vista quanto muitas vezes ela hoje tem essa característica. Tem pessoas que antigamente não conseguiam enxergar que a igreja era algo bom. As pessoas enxergavam na igreja muitas vezes algo como uma forma de as pessoas, dos donos da igreja, né? A forma como as pessoas imaginavam, estavam ali arrecadando dinheiro das pessoas, quando na verdade a igreja não está para receber, a igreja existe para servir. É muito diferente isso. A igreja não está para receber algo das pessoas, a igreja existe para servir as pessoas. Precisamos construir tudo o que nós estamos construindo hoje, não somente para desfrutarmos hoje, mas para que a próxima geração possa olhar para trás e dizer: deixaram um legado bom, e nós vamos honrar isso, e nós vamos dar continuidade nisso, nós vamos dar o próximo passo, nós vamos avançar ainda mais. Pessoas fizeram um esforço para nós chegarmos aqui até hoje, e nós vamos avançar esse reino ainda mais. Nós precisamos construir um legado que seja digno de ser passado para a próxima geração. E aí a gente entra para uma situação hoje onde a igreja, por muito tempo, as pessoas têm vivido de momentos, e a gente não pode viver de momentos. E eu queria deixar essa parte, quem sabe seja a parte mais importante para você guardar dessa mensagem. Não viva de momentos, você precisa ser constante. Você precisa desenvolver intimidade com Deus a ponto de percebê-lo a todo instante junto a você. Mesmo quando você achar que Ele não está do seu lado, porque você está lá no fundo do poço, saiba que Ele está lá junto com você. Ele está do seu lado, não porque você é bonzinho, não porque você é a última bolacha do pacote, não, mas é porque a palavra dele não mente. Ele deu a sua vida por todos, e você faz parte do plano de salvação. Não é porque você é super especial, que você tem, não é por isso, é porque você faz parte do plano de salvação. Nós não podemos depender de cultos, congressos, conferências, mega produções para estar aqui, e a equipe de louvor está fazendo aqui, está demais, e a gente está cheio do Espírito Santo, e é muito bom, mas a gente não pode depender disso para a gente ter relacionamento com Deus.
O nosso relacionamento precisa ser intenso e precisa ser intencional também, todos os dias. Nós precisamos querer ter relacionamento com Ele todos os dias. Nós precisamos amanhecer o nosso dia já sabendo de que é o Espírito Santo que está do nosso lado, que vai com a gente onde a gente vai, que vai tomar as decisões junto com a gente, mas Ele só vai fazer tudo isso se você convidar Ele para estar do seu lado. Se você estiver disposto a chamá-lo para fazer parte da sua vida. E não é uma música, e como eu digo, eu gosto. Os meninos sabem como eu sou chato aqui com música, que eu gosto. É uma das horas do culto que eu mais me sinto cheio da presença de Deus, porque eu me envolvo com a canção, me envolvo com o louvor, e é um momento de nós entregarmos uma adoração genuína, mas nós não podemos depender disso. Isso precisa ser apenas uma parte daquilo que nós oferecemos a Deus, mas o nosso relacionamento com Ele não pode depender disso. Eu falei algo aqui há um tempo atrás, depois fiquei pensando se eu deveria de fato ter falado, ou se eu poderia ter guardado, mas acho que, refletindo ainda mais depois de um tempo, Deus tem me falado que de verdade é isso, e eu não tenho problema nenhum em falar novamente aqui. Muitas pessoas, durante o processo da pandemia, não só na nossa igreja, como em diversas igrejas, começaram a procurar os seus pastores, os seus líderes, e a dizer: ô pastor, tá difícil essa pandemia aí, ó, minha fé tá, não pode ir na igreja, a gente não está podendo ir na igreja, minha fé está lá embaixo. E aí a reflexão que eu faço é que a pandemia, ela privou pessoas de algumas situações, como por exemplo estar na igreja. E as pessoas reclamavam, inclusive, reclamavam não, né? Traziam para o pastor, às vezes: tá difícil meu relacionamento aqui, pastor. O dia inteiro dentro de casa. Estou aqui com meu esposo, com a minha esposa, olha, não dá não, precisa voltar esse negócio aí, porque essa pandemia está acabando com o meu casamento. Pois bem, será que a pandemia está acabando com o seu casamento, ou será que ela está revelando que o seu casamento já estava acabado? Que você estava deixando ele se desfalecer no meio do caminho, não estava percebendo, e na verdade a pandemia veio para te dar um alerta: ô, acorda, você precisa viver de relacionamento com a sua família. Se você não consegue, por 1 ano e meio, estar dentro de casa com a sua família, você não consegue ter relacionamento com ela, será que você realmente ama a sua família, se você não consegue ficar com ela por um determinado tempo? Então a pandemia não criou um problema, na minha opinião ela revelou um problema, que já existia, e que você está sendo alertado, e essa é uma oportunidade que Deus deu para muitas pessoas, de recuperarem, de restaurarem aquilo que estava sendo quebrado. E isso também vale para as pessoas que disseram que, por não conseguir vir à igreja, por não conseguir frequentar o templo físico que nós estamos aqui, o relacionamento dela com Deus também não está legal. E se você depende de estar num templo físico para poder ter relacionamento com Deus, de fato você não entendeu ainda a essência de Cristo. Precisamos passar pelo processo e amadurecer no processo e encarar o problema de frente. Não ter medo de dizer que nós temos falhas, que nós somos limitados, que nós temos situações onde nós não sabemos lidar muitas vezes, porque é nesse momento que nós precisamos recorrer ao Espírito Santo, chamar a presença dEle, para que Ele possa nos dar orientação, para que Ele possa nos dar inteligência, visão, não para tirar o problema da nossa frente, mas para fazer a gente passar por cima do problema.
É o processo que vai nos levar para uma progressão, não é o processo que vai fazer a gente regredir. O processo vai fazer a gente progredir. Depois de uma igreja bem estabelecida e sólida, nós precisamos ser a igreja que reflete a glória de Deus, como nós lemos aqui. Uma igreja que reflete a glória de Deus. Quando você se olha no espelho, você vê você de forma idêntica. Concordam ou não? Você se olha no espelho e você vê você exatamente como você é. Aquilo é um reflexo. E nós precisamos refletir a glória de Deus. Está dizendo que nós temos que ser o reflexo da glória de Deus. Nós precisamos carregar essa glória de Deus e conseguir fazer com que o mundo seja inundado dessa glória. Não é porque nós olhamos para hoje o nosso campo político, para o campo social do nosso país, e nós vemos que a situação está extremamente difícil, cada vez mais difícil. Uma corrupção instaurada de uma forma complexa de ser tratada. Muitos dizem que só pode ser tratado se explodir Brasília. De fato é complexo. Eu não tenho a solução no mundo físico aqui de ir lá e dar uma solução, mas eu sei que a palavra diz que nós precisamos orar pelos nossos governantes, que a palavra diz que nós temos que orar pela paz da nossa nação, que nós precisamos não somente orar para que as pessoas já sejam transformadas, mas também para que pessoas que carregam a mesma identidade que nós carregamos, se preparem para ocupar os espaços que nós deixamos vazios ao longo do tempo. A igreja se escondeu e deixou de ocupar espaços importantes na sociedade, e hoje ela paga o preço por isso. Porque ela achou que a moda era algo que ela não deveria influenciar, e as pessoas vêm e influenciam a moda num caminho que não é adequado. Porque ela achou que a música não era o local dela influenciar, e as pessoas direcionam a música para outra coisa. Porque o esporte não é algo digno de um cristão, e as pessoas estavam encaminhando para outro lado, mas Deus tem levantado e restaurado o cristianismo verdadeiro em todas as esferas da sociedade, e nós precisamos orar que a política também será alcançada, que a saúde do nosso país um dia será uma saúde digna, que as pessoas vão ter acesso a uma saúde que seja uma saúde de qualidade, onde não as pessoas são tratadas como números, e que muitas vezes tem necessidade, por exemplo, de ter que desligar aparelhos porque já não suporta mais a capacidade e não dá mais para manter as pessoas vivas, para dar espaço para outros. As pessoas estão sendo tratadas como números, mas como isso pode ser revertido? Quando nós refletimos a glória de Deus aonde nós estivermos. Quando os médicos, quando os diretores dos hospitais, quando as pessoas que estão no meio dos negócios, das empresas que têm grande influência no setor privado e no setor público, quando nós tivermos pessoas de liderança com a visão de Cristo, tomando decisões para o povo. Não é a gente falar aqui, fulano é ladrão, fulano é ladrão, fulano é ladrão. Não é isso que vai resolver. O que vai resolver é o nosso joelho no chão, dobrado, orando por uma nação sarada, orando por uma nação restaurada, orando para que o Senhor possa dar a oportunidade que todos tenham acesso à comida, que é algo básico. Mas nós precisamos orar mais, e nós precisamos agir mais, deixar de querer espiritualizar todas as coisas, e sair arregaçar a manga e ir para fora, ajudar as pessoas que estão precisando. A gente espiritualizou demais por muito tempo as coisas. Não, porque o diabo está agindo disso, o diabo está agindo naquilo, e a gente não está fazendo nada. Estamos dentro dos nossos templos, das nossas igrejas, cantando canções, saindo alegrinhos, indo para casa, e durante a semana tudo volta ao normal. A igreja precisa ser a igreja lá fora.
A igreja precisa ser a igreja que combate ao problema social, não apontando que o fulano é corrupto, mas dizendo, se a política não fez, se o Estado não faz, a igreja vai fazer. Se o Estado não serve, a igreja vai servir. Mas a igreja, entidade por natureza, da onde vem os recursos? Da igreja, que somos nós somos a igreja. Nós somos a igreja que serve ao outro. Nós somos as pessoas que investem nos outros. Nós somos as pessoas que colocam o nosso tempo e também o nosso dinheiro nos outros. Porque é para isso que Ele nos deu. A oportunidade de termos acesso a algo. Então, se você tem chances de ajudar alguém, não deixe de ajudar. Diz que quando você faz para um filho dele, você está fazendo não para a pessoa, mas para o próprio Deus. Desfrute de conhecimento e desenvolvimento progressivo com Deus. A glória de Deus não é estática. O que você viveu hoje, você vai viver melhor amanhã. E depois amanhã, e melhor, e melhor, e melhor, porque está dizendo que nós vamos viver de glória em glória. Não é de uma glória estática, parada, única. Está dizendo que você vai ser surpreendido todas as vezes que você quiser dar um próximo passo. Será de glória em glória. Entenda quais são os planos que Deus deseja realizar através de você. Você precisa entender o que Ele quer fazer através de você. Porque quem sabe Ele já fez em você. Mas o que Ele quer fazer através de mim? Quem são as pessoas que serão alcançadas por mim? Quem é a pessoa que vai receber essa mensagem do Evangelho de Boas Novas, saindo da minha boca muitas vezes? Quem é a pessoa que vai me procurar, quando estiver angustiado, vai lembrar, eu tenho um amigo lá, ó, já não lembrava mais, mas aquele cara é de fé, eu vou ligar para ele, que eu estou passando uma parada aqui que não está boa, e eu vou ligar para ele, ele vai me ajudar, porque aquele cara é de fé. E eu estou falando aqui brincando, mas há cerca de um mês eu recebi uma ligação de um amigo do trabalho que eu não falava quase 2 anos depois que entramos na pandemia, de áreas distintas, e ele acabou descobrindo recentemente que ele está com câncer. Foi fazer um exame de rotina no olho, estou com câncer. E ele me mandou uma mensagem, a princípio, estando, parece que bem, está tudo bem, só descobri isso, mas estou tranquilo. E aí depois de eu trocar algumas palavras com ele, ele falou assim, cara, eu te mandei essa mensagem porque sei que você é um cara de fé, ora por mim. As pessoas precisam enxergar em você isso. O Evanildo falou, às vezes você precisa de uma palavra, e vocês têm um pastor aqui que pode dar uma palavra para vocês. Vocês sabem que na hora que apertar o calo, vocês podem procurar, porque vocês têm um pastor nessa igreja, que não é um pastor que está de enfeite aqui, e vem no domingo aqui, e faz uma oração. Ele é o pastor que está na sua casa, para orar por você quando você precisar. Ele é o pastor que vai lá no leito de hospital, quando você estiver lá, internado. Nós não temos um pastor de enfeite nessa igreja. Então lembre-se de que você tem um pastor, que Deus deixou aqui na terra para cuidar de você, para te orientar. Não confie nunca na sua força. Você não é capaz. Isso pode parecer duro, o que eu vou dizer aqui. Quem sabe você, durante toda a sua vida, foi treinado, e as pessoas, não, você é demais. Você é demais, você foi feito para brilhar. Pela sua força, você não vai conseguir absolutamente nada. Agora, se você confiar de que o Senhor está com você, de que Ele é o seu braço forte, aí você vai conseguir. Dependência. Nós somos dependentes de Deus. Seja transformado progressivamente, tornando-se cada vez mais parecido com Cristo. E esse é o propósito. Se nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, nós vamos cumprir o objetivo da igreja estabelecida na terra.
Nós vamos cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou. Nós vamos conseguir sentir algo extraordinário que nasce dentro de nós, mas que não consegue parar em nós. Você não vai conseguir guardar essa mensagem para você. Você vai ter que anunciar essa mensagem para as pessoas. Nós estamos vivendo num tempo onde a mensagem tem chegado a lugares longínquos. A palavra dele diz, inclusive, que nos fins, nos últimos tempos, a palavra dele chegaria até os confins da terra. Vai chegar. Nós vamos anunciar essa mensagem a toda a criatura. Mas nós precisamos querer fazer isso. Não esperar. Precisamos querer fazer isso. Seja cheio do Espírito Santo todos os dias. Reflita a glória de Deus todos os dias. Desfrute de uma glória progressiva todos os dias. Deus te ama, Deus não te mima. Ele quer você forte. Para você ser forte, você precisa passar pelo processo. Você precisa passar pela dor, muitas vezes. Você precisa ser forjado. O seu caráter precisa ser provado, para que você possa viver aquilo que Ele tem guardado para você. Extrapolei. Vamos orar. Vou pedir para que o presbítero Washington possa aqui fazer uma oração no final. Uma oração de cura para as pessoas que estão precisando de cura. Mas eu queria também que ele tivesse a oportunidade de orar aqui por pessoas que estão distantes deste amor de Cristo, que já conheceram, já estiveram perto, já serviram a Deus como Ele pede, como Ele nos chama para ser, mas também para aquelas pessoas que estão querendo dar esse próximo passo, desse relacionamento com Ele. Se tem alguém aqui hoje, ou alguém que está no seu lar, que tem desejo de dar um próximo passo de relacionamento com Deus, fala: Deus, eu quero te aceitar como o meu único e suficiente Salvador. Eu quero ser a tua igreja aqui na terra. Ou eu já fui parte desta igreja e hoje estou distante e quero voltar. E quero ser parte dessa comunidade chamada Avivamento Bíblico para poder levar o seu evangelho. Se tem alguém aqui ou na sua casa que queira fazer isso, levante a sua mão. Venha aqui à frente para que Deus possa orar, para que Deus possa abençoar você, para que Ele possa te encher de alegria. Se você está online e deseja fazer isso, coloque o seu nome aí no chat. Nós vamos orar aqui por todos. Acredito que todos aqui já são da casa, são todos cristãos. Eu fico feliz de saber que nós estamos voltando a nos reunir aqui todos. Mas vamos orar agora, para que Deus possa curar. Tem muita gente enferma, tem muita gente passando enfermidade, e nós vamos orar, porque a palavra diz também que Ele já levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.